Olá, tudo bem? Meu nome é José Cássio e eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Mas esse não é o principal motivo desse vídeo. O principal motivo desse vídeo é uma declaração do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele fez uma live em que foi retransmitida ou foi transmitida pela Jovem Pan. E alguém perguntou para ele como que as Forças Armadas podem intervir para resolver essa questão do abuso de autoridade dos governadores em relação àquele agente que está causando tanta distensão na sociedade mundial. Aquele agente vindo de um país lá do Oriente. E o presidente disse algo que passou desapercebido para muita gente. Olha, o presidente não tem o apoio necessário no Congresso. O presidente não tem apoio necessário no Judiciário. O presidente não tem apoio necessário nos poderes executivos da Federação. O presidente precisa do apoio da população. É só a população que pode fazer mover com intensidade a força do executivo, a força do presidente. A força do presidente está no povo. Como diz a Constituição, todo poder emana do povo, até 1967. Em 1988, a Constituição passou a dizer todo o poder emana do povo por meio de seus representantes no poder legislativo. Mas hoje nós devemos retroagir ao sentido original desta declaração. Todo poder emana do povo. Assim como foi em 1964, com a Marcha da Família com Deus. Hoje, o Brasil precisa que nós hajamos em favor de si próprio. Nós precisamos agir em favor de nós mesmos. Esse agente, esse vírus que está infestando o mundo todo, inclusive o Brasil, está sendo superestimado e superlativado por pessoas que voltaram as costas para o presidente da República. Governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, outros governadores, dezenas, talvez centenas de prefeitos também estão usando da questão desse vírus para exercitar o fascismo, exercitar a ditadura, como uma prévia do que eles querem implantar no Brasil, uma ditadura no estilo comunista oriental. E quem os está ajudando? A China, através da propaganda midiática advinda da Rede Globo principalmente e da Rede Bandeirantes e outras emissoras. Então, nós temos apenas um representante à altura dos anseios do povo, dos anseios do Brasil. Só que lá ele está praticamente sozinho. Ele precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa movimentação. Os números estão sendo inflados. Notícias advêm de todas as partes do Brasil em que pessoas que morrem de diversas causas estão sendo colocadas como vítimas deste vírus. E por que isso? Para justificar o pavor, justificar o terror, justificar o medo. E nós devemos demonstrar nessa hora singular que nós não temos medo, que nós não vamos nos sujeitar à ditadura da opinião, à ditadura da mídia, à ditadura do fascismo, à ditadura do comunismo advindo do Oriente. Nós somos brasileiros, somos valentes, somos corajosos e não vamos nos curvar a esses plutocratas, a esses ditadores que estão aí de esquerda tentando e impondo um toque de recolher a multidão à guisa de um vírus. O vírus existe e temos que tomar cuidado, mas esses ditadores estão usando deste tipo de questão para
exercitar a ditadura, exercitar o controle social, como foi na época do nazismo com os judeus, como foi na época do comunismo com as pessoas que estavam lá na Holanda, que foram muito oprimidos, e principalmente com as pessoas da Polônia. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Polônia ainda estava sob domínio e continuou por muito tempo sob domínio da Rússia. E hoje nós estamos assim, vivendo sob domínio do medo, do terror, de um país que veio do Oriente para querer saquear o nosso Brasil, saquear as nossas indústrias, saquear o nosso comércio e colocar o Brasil de joelhos diante do poderio, primeiro econômico e depois militar do Oriente, da China. Eles não têm moral, eles não têm respeito com o alheio, eles não têm respeito com o seu próprio povo. O Partido Comunista Chinês não tem isso. Eles compraram a Rede Bandeirantes, compraram a Rede Globo, estão comprando as vozes e as consciências de muitos governantes no Brasil. E nós não podemos nos curvar a esse poder e a esses interesses que querem destruir a nossa nação, querem destruir a nossa cultura, a nossa religião, o nosso modo de ser e a nossa liberdade de expressão. Portanto, eu convoco todos vocês, eu, um simples José, convoco a vocês para que nós hajamos com força, com energia e digamos não a esses prefeitos, a esses governadores que querem ditar, que querem oprimir, que querem causar terror, controlar a sociedade, controlar o nosso ir e vir, usando como artifício esse vírus que aí está. Então, a você que tem de 18 a 58 anos de idade, que tem saúde perfeita, você tem aqui em Criciúma que estar na Praça Nereu Ramos neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, e domingo também a partir das 9 horas da manhã. Estaremos ali para, num simples gesto de aglomeração, expressarmos a nossa posição, a nossa firmeza de não deixarmos levar pelo fascismo, pelo nazismo, pelo comunismo, pelo controle social das nossas mentes e de nossos corpos. Você que tem entre 18 e 58 anos de idade e tem saúde perfeita, não tem diabetes, não tem pressão alta, baixa, você que faça a sua asepsia, faça a sua higiene corretamente, vamos manter uma certa distância um do outro e vamos comparecer à Praça Nereu Ramos neste sábado, dia 4, às 9 horas da manhã. Se você é um valente, se você é um corajoso, se você defende o futuro de seus filhos, como eu defendo o futuro dos meus filhos, se você não tem medo da tirania, da maldade, da ditadura que aí se avizinha tão de perto, vamos agir enquanto é tempo e vamos levantar as nossas vozes e vamos dizer que nós estamos a favor da liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de movimentação. Liberdade, fraternidade e igualdade são questões levantadas durante a Revolução Francesa, mas nunca foram praticadas de fato. E nós estamos aqui para dizer que nós vamos fazer acontecer no Brasil. Não vamos nos curvar diante da ditadura chinesa. Não vamos nos curvar diante do imperialismo oriental que quer dizimar a nossa capacidade de ser, de viver, e a nossa cultura, a nossa religião, a nossa capacidade de expressão. Vamos agir enquanto é tempo e vamos dizer ao nosso presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, que estamos do lado dele e vamos estar do lado das Forças Armadas. E também eu quero convocar a você, PM, você soldado, você cabo, você sargento da Polícia Militar, esteja do lado da população,
esteja do lado das Forças Armadas. O comandante em chefe das Forças Armadas é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Você é um militar. Você, mais que obediência ao governador, você deve obediência principalmente ao presidente da República e à sua consciência. Você fez um juramento militar, então obedeça esse juramento militar. Esse desejo do nosso presidente, esteja ao lado da população, esteja ao lado da verdade, da justiça e da liberdade. Esteja ao lado de nós, esteja ao lado do que é direito, do que é certo, e contra o fascismo, contra o nazismo, contra o comunismo socialista que vem lá do Oriente Médio para destruir e desconstruir todo o nosso modo de ser. Não vamos nos entregar por causa de um arquétipo, de uma ideia, de um engodo, todo o nosso modo de ser, de viver, de cultura, de agir, toda a nossa liberdade de expressão e comunicação. Os comunistas estão aí exercitando a capacidade que eles têm de dominar, de controlar e testando a nossa resiliência. Vamos nos impor enquanto é dia, vamos nos impor enquanto estamos ainda podemos reverter ainda o controle da situação em favor do Brasil. Vamos ser brasileiros e honrar esse nome que temos. Esse é o meu convite para você. Vamos agir enquanto é tempo. Divulgue esse vídeo nos grupos de WhatsApp e divulgue entre os teus amigos. Eu sou ninguém, eu sou apenas um José. Como diz aquele poema, e agora José? Agora José, as circunstâncias pedem para que Josés como eu, mas também Manuéis, Paulas, Julianas, Joãos e tantas outras pessoas, tantos outros brasileiros de diversas cores, de diversas etnias, de diversas religiões se unam em favor da liberdade de expressão, de comunicação, do ir e vir, e não se rendam à narrativa da esquerda, não se rendam à narrativa comunista, não se rendam à narrativa do Império Chino, de que você não pode se comunicar, você não pode se expressar, você não pode interagir com as pessoas por causa de um vírus. Então, vamos agir enquanto é tempo. Vamos retomar o Brasil e o controle do Brasil com a ajuda do nosso presidente da República, com a ajuda das Forças Armadas, com a ajuda das polícias militares de todo o Brasil. E vamos fazer acontecer, vamos resgatar a dignidade do povo humano, do povo brasileiro, e dizer que nós não nos renderemos à ditadura comunista chinesa. Que em última instância é isso que eles querem. E nós não venderemos, não entregaremos o Brasil ao Império Chinês de maneira alguma. Esse é o convite e até amanhã, sábado, dia 4, às 9 da manhã, na Praça Nereu Ramos. Conto com vocês e vamos dar o grito de liberdade que nós precisamos. Até mais.